Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é funções de linguagem. E quando nós falamos em funções de linguagem, entendam que o arcabouço da função de linguagem não se limita necessariamente apenas às funções propriamente ditas. Quando nós falamos em funções de linguagem, nós também trabalhamos com teoria interpretativa e figuras de linguagem, que é a história do sentido denotativo e o sentido conotativo. Tá certo? Como assim? Mário faz Jota, como assim? Primeiro ponto. Quando nós falamos em língua portuguesa enquanto ciência, enquanto matéria, temos que entender o seguinte. A língua portuguesa, ela é basicamente dividida em dois polos. O português instrumental e a linguística. O que seria, professor, do português instrumental e o que seria a linguística? Vamos pensar. Hoje vamos construir o nosso conhecimento juntos, tá certo? Qual é o instrumento que eu uso em casa para estudar a língua portuguesa? Gramática, livro, módulo. Mas a gramática, o livro, o módulo, nada mais são do que o quê? Regra. Concordam? A gramática é um conjunto de regras organizadas em uma sequência lógica. O livro é um conjunto de regras organizadas em uma sequência lógica. O módulo da mesma forma. Então, eu poderia dizer o seguinte: o português instrumental é o ramo da língua portuguesa que se preocupa com a regra, com a normatização, com a regulamentação. Se o português instrumental fosse uma pessoa, ele iria dizer basicamente o seguinte: para você dominar a língua portuguesa, você tem que saber das 2.877 regras gramaticais. Lógico que esse número é um número fictício, é bem maior. Tá certo? Então, o português instrumental defende a conceitualização. Isso é certo, isso é errado. O português, eu vou até colocar aqui, ele é conhecido como gramática normativa. Só que, paralelo ao português instrumental, a normatização, a norma culta, a norma padrão, nós temos a linguística. E a linguística, ela é interessante, porque ela não trabalha com a conceitualização do que é certo e do que é errado. Se a linguística, ela fosse uma pessoa, ela iria falar o seguinte: beleza, é importante você dominar a língua portuguesa, você entender as regras gramaticais, mas tão importante, ou até mesmo mais importante do que você dominar a regra, é você se fazer entender. Por quê? De nada adianta você utilizar a regra de maneira pura, de maneira plena, e a mensagem não chegar no destinatário. Tendo em vista que português é comunicação. Eu posso fazer um comparativo muito prático aqui. O português instrumental seria a regra, a gramática, e a linguística seria a interpretação, que nós chamaríamos aqui de gramática descritiva. Lembram da historinha que nós comentamos na última aula do churrasquinho? Não foi nessa turma que eu falei? Foi ou não? Do indivíduo, por favor, ficaria imensamente satisfeito se você pudesse me fazer a fidalguia de informar quanto me cobrarias em remuneração monetária para me servir um apetrecho munido de carne bovina, ao qual sacei parcialmente meu apetite e acompanhado de uma bebida etílica que me deixe no leve estágio de letargia. Não foi? Gramaticalmente foi perfeito, mas linguisticamente não. Por quê, professor? Porque a linguística trabalha com o processo da interpretação. E nós sabemos que em uma realidade concursiva, a cada 10 questões, 6, dependendo da banca, 7, são questões de interpretação. O resto é questão de gramática. E é aí que nós entramos na nossa ideia de hoje. Não é? Ô, professor! Chega. Deixa eu fechar isso aqui, senão o Jales morre de coração, a orelha fica vermelha. Ô, professor, eu não vou mentir, não. Eu não gosto, não, de interpretação. Gosto, não, Odeio, acho insuportável. Professor, por que você não gosta de interpretação? Quer que o aluno diz? Eu não gosto do processo da interpretação pelo seguinte: às vezes eu respondo jurando que está certo. Quando vai no gabarito, não está certo. Aí tem gente que se revolta, bate uma palma e cruza o braço. Pois eu sou obrigado
a pensar da forma que o autor quer? É. Oxe, e não é o que eu penso não? Não. Porque se fosse o que você pensa, não seria interpretação, seria opinião. Interpretar é a capacidade que você tem de raciocinar em cima de um pensamento de terceiro. O primeiro ponto é esse. Aí o aluno diz, professor, e existe alguma situação, alguma maneira para facilitar o processo interpretativo? Existe. Tá? É como raciocínio lógico. Ninguém ensina ninguém a raciocinar, mas ensinamos os caminhos. Tá aí o Miguel Cabeção. Né? Tá ensinando os caminhos para quê? Para otimizar o aprendizado. O mesmo acontece na interpretação. Tá certo? Na interpretação, nós temos que procurar entender algo fundamental chamado contexto. O contexto, ele é mais importante do que o próprio texto. Mais importante que o próprio texto. Como assim? Vejam, quando eu me comunico com alguém, eu posso me comunicar basicamente de duas formas. Posso utilizar a linguagem verbal e posso utilizar a linguagem não verbal. Pergunta! Turma da geral, tá dando para enxergar? Tranquilo? A fonte tá bacana aí? Beleza? A voz. Dá para ouvir? Pergunta muito difícil. E essa pergunta vai para os azulinos que estão alegres. Por favor, participem, interajam, explanem essa alegria que vocês têm aí. A linguagem verbal. Olha como é difícil a pergunta. Linguagem verbal é aquela que utiliza o quê? Palavras, muito bem. Ainda bem que salvou. Alguém salvou. Se alguém falasse verbo aqui, tá? Era... Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, quer seja de forma escrita, quer seja de forma oral. Linguagem verbal é a que utiliza palavras. Aí chega no chore não, Mário, chore não. Olá, jovem, boa noite. Aí chega o candidato e diz, professor, mas nós só nos comunicamos através da linguagem verbal. Olhe para cá, pessoal, o inimigo aqui, ó. Atenção. Nós só nos comunicamos, atenção, através da linguagem verbal. Atenção, quero você na polícia só para ver você sem barba. Presta atenção, tu também, Azulino, ó. O candidato diz, nós só nos comunicamos através da linguagem verbal. Entendem? Paralelo à linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras, nós temos a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza sinais. E vem logo na nossa mente a linguagem de Libras. Tirando a linguagem de Libras. Alguém me deu um exemplo de linguagem não verbal? Placa de trânsito. Placa de trânsito? Da placa palha. Muito bem. E da placa siga. Placa de trânsito. Um semáforo. Pode ser? Linguagem não verbal. Aquele vermelho lhe diz, não atravesse, senão o carro vai lhe atropelar e você vai se prejudicar. Faixa de pedestre. É ou não é linguagem não verbal? É. Mas o quê? Pronto, vocês vão passar por isso. Não é se, é quando. Tem fé, Azulino? Você tem fé? Tem. Azulino tem que ter fé. Não é? Não, pô, é lógico. Entenda que... Não. Entenda e olhe... Não, pô. Não é se. Quando vocês passarem no curso da polícia, quer seja para a praça, quer seja para o oficial, vocês vão trabalhar muito com a linguagem não verbal. Os toques de corneta passam comandos de forma não verbal. Isso. Soldado, vamos cobrir. Né? O sentido. Que pode dizer, pepeca. O cara fica duro. Né? Em alerta. Então, professor, mas eu ainda não sou polícia e como é que eu vou saber? Vou usar um exemplo clássico. Quer ver? Meninas, essa turma está bem miscigenada, apesar de ser uma turma militar, tem muitas meninas. Quer ver algo bacana? As meninas utilizam perfeitamente a linguagem não verbal. Sabe como? No pupilês, o idioma do dilatar das pupilas. Coisa que só as mulheres entendem. O cara pensa que sabe, mas não sabe. Você está do lado de duas meninas, você olha para as duas, uma está a outra assim.
Mas entre elas, ela chama. Vou mostrar, vou provar. Tá no livro, capítulo 6, viu? Tá no livro. Fique nervosa não. Ele foi o cara, fique nervoso não, velho. A menina chega pra outra, porque tem menina que gosta de falar cantando. Mulher quando fala cantando é enxerida. Olha, mulher, tem um menino tão bonitinho. Tem um menino tão bonitinho da outra sala. Ele perguntou teu nome. Ela falou assim, quem é? Hoje no intervalo eu te mostro. Aí chega lá fora, o cara do lado, uma menina de frente pra outra, vai pro pupilês. Uma olha pra outra. A outra não entende, ela fala em negrito. Se a menina gosta, responde ou não responde com os olhos? Meninas, digam, se gostar, responde. Gostou, olhou pro boy, gostou do boy. Olhou e não gostou. E o cara do lado. Linguagem não verbal, pai. Linguagem não verbal. Vou provar, vou colocar aqui e voltar pra... Menina deu uma voadinha, olha. Quinta-feira, saiu daqui. Quinta mix. Até que sei. Escondido do boy, olha. Na sexta-feira tá ela com o namorado, a amiga chega, não vê o namorado, faz, eita mulher. E ontem, como foi? Aí ela faz, ontem o quê? A outra entende tudo. A outra diz ontem, no cursinho, o professor trabalhou com que assunto? E o cara do lado segurando a mão dela. Inverta a história. Oxi. Ei, velho. E ontem o cara... A mulher de costa, a mulher tá aqui, faz. Sujeira o quê? Sujeira o quê? O que foi sujeira? Sujeira o quê? Me solte, palhaço. Linguagem não verbal. Beleza? Qual é o grande problema? E agora nós fechamos e voltamos para a ideia do texto. Professor, como é que isso cai na prova? Houve uma revolução, algo que assim, foi novidade para muita gente no último concurso da PM. Foi a CESP trabalhar com charge. Normalmente, a CESP ela não trabalha com charge, com tirinhas, ela trabalha só com textos verbais. E no último, ela associou a ideia verbal à linguagem não verbal. E muita gente se quebrou quando pegou os quadrinhos lá, porque quando fala em tirinhas, tem uma fia da peste de uma menina, que aquela menina não é de Jesus, é Mafalda. Aquela menina, aquilo ali é um exuzinho da reprovação na sua vida. Porque como é que uma menina com 7 anos, a Mafalda tem 7 anos, ela lasca a vida de tanta gente, tanto concurseiro. Então, qual é o grande nó? Vou provar. Contexto. Porque muitos não conseguem se dar bem em uma questão de interpretação. Problemas nas analogias contextuais. E eu vou provar para vocês verem como a falta de domínio contextual faz com que o candidato erre. Sinais. Pronto, sinais em tese são universais. São universais, não é isso? Vou aqui, meu jovem. Aqui, teu nome, por favor. Diego. Tu entende alguma coisa de Libras? Não? Pronto, perfeito. Veja, não é desdenho, não é bullying, tá certo? É só para mostrar aqui. Vejam como a falta de domínio contextual faz, ou melhor, como a falta de domínio contextual interfere no processo de interpretação. Não sabe nada mesmo de Libras, né? Se eu chegar para Diego... Se eu chegar para Diego e disser... Ele vai olhar, oxe. Porque como você não domina, vê que o universo interpretativo, ele passeou aí. Mas na verdade, Mário já viu essa aula, eu disse a ele que eu tenho uma tartaruga desse tamanho. Se ele queria ver a minha tartaruga desse tamanho, olha a cabeça. Mas pela falta, entendem isso? Pela falta de domínio do contexto, por isso que eu perguntei se você dominava alguma coisa de Libras, pela falta de contexto,
né, de domínio contextual, o universo interpretativo abre um leque. Você pode interpretar diversas coisas. Vou ser mais prático. Linguagem não verbal é universal, não é isso? Suponhamos que eu saia daqui hoje e vá a um show de rock. Rock pauleira. Aquele rock não é aquele de Fiuk que você estava escutando, não, viu? Fiuk, System of a Down, aí Black Sabbath, Brujeria, Slipknot, doideira. Chego no show de rock e procuro o roqueiro mais doideira que tem lá e faço isso aqui para ele. Yo! Ele recebe a mensagem de uma forma e interpreta aquela mensagem de uma forma, concorda? Ô, doido, não é? Na mesma noite, eu saio do show de rock e vou a uma vaquejada. Procuro o vaqueiro mais brabo que tem lá, o maior que tem, olho para ele e ele olha para mim. Oh. Ele vai interpretar da mesma forma? Por que ele não vai interpretar da mesma forma se a mensagem foi a mesma? O contexto foi diferente. Conseguem ver como o contexto, ele às vezes é até mais importante do que o próprio texto? Saí da vaquejada, todo quebrado. Vou passando na porta de uma igreja, está lá o padre varrendo a igreja, o padre olha para mim, olha para o padre. Oh! Vejam que o mesmo símbolo, o mesmo sinal, adquiriu 3 conotações distintas. Por quê? Porque houve 3 contextualizações distintas. Então, mais importante do que aquilo que você está lendo é o contexto no qual ele está inserido. Por isso, quando ele pede para você fazer uma análise de uma situação, você nunca vai olhar só a oração. Vai olhar todo o parágrafo, às vezes vai olhar o texto todinho de novo. Vamos usar um outro exemplo? Aqui não, nos Estados Unidos. Ok. Mas você não está nos Estados Unidos. Está no shopping, dia de sábado à tarde. Dia de sábado é dia de juntar a galera. Tem as galerinhas, né? Não tem os grupinhos, os rolezinhos. Tem os boizinhos, as patricinhas. Tem os roqueiros também. Tem maloqueiro. Tem as galerinhas de maloqueiro também, né? Aquela sandália Kenner, bermuda de ciclone, veludo, né? Pano frio. Camisa de CRB, de CSA, de time que for, rapaz. Negócio de... Deixa disso. Tu parecia que era uma mulher mal amada. Vamos ver que ela tá com raiva. O filho da peste ganhou de mim. Pô. Mas tem uma turma também, aqueles rapaz com a calça bem coladinha, uma camisa bem aqui, assim, vem bater aqui. O cabelo todo raspado de um lado, o dia todo pro lado de cá. Olhe para um menino desse e faça assim. A interpretação é a mesma? Não, não é. Tá lá o menino, aqui. Aí você faz assim para ele. Tum, ele olha para você. Aí você. Ele. Se pra ele, ó. Porque a analogia contextual foi diferente. Aí com certeza algo já está pairando na mente de vocês. Professor, e como é que boba eu faço para conseguir me localizar no contexto? Através das funções de linguagem. E cai, viu? Cai um bocado. Cai muito. Por que quebra com o candidato? Porque quando cai, o candidato aprende assim: ênfase no canal, ênfase no código, ênfase no referente, ênfase no emissor, ênfase na mensagem, esqueçam. Quando eu me comunico com alguém, eu tenho um objetivo. A esse objetivo, eu dou o nome de funções de linguagem. Qual seria o objetivo da função referencial, também conhecida, a função referencial, também é conhecida como função denotativa. Denotativa. Qual seria o objetivo de um texto com a função referencial? Isso. Informar. Ah, professor. Pois. Quer dizer que sempre que o meu texto tenha como objetivo informar, eu posso dizer que ele está utilizando a função referencial? É aquele texto, como o próprio nome já sugere. É o texto que serve como referência. É o texto que serve como referência. E observem como o professor consegue ler pensamentos. Olha, galera. Olha. Eu vou
colocar a resposta que vocês vão me dar antes de vocês me darem a resposta. Quer ver? Repara, vou escrever. Presta aqui, velho, por favor, esse caderno. Caderno. Tu não vale não, mas tu já assistiu essa aula. Olha, vou escrever aqui escondido. Quer ver? Função referencial é aquela onde o objetivo é informar. Alguém me deu um exemplo, qualquer exemplo. Um exemplo de um texto com a função referencial. Onde eu encontraria um texto com a função de informar? Jornal, um momento. Tirando o jornal. Outro exemplo. Revista. Tirando o jornal e revista, esqueça. Internet. Professor. Mas sabe por quê? Porque isso é a primeira coisa que vem na mente do candidato. Algumas pessoas pensaram, sabe o quê? Televisão. Outras pessoas, como aqui o meu amigo falou, bula de remédio, a parte da posologia. Mas esquece, não está errado não, mas está pobre. E aqui ninguém é pobre. Todos são ricos. E lembrem que o ser pobre e o ser rico não é a questão financeira, é para estar querendo estudar, melhorar de vida, então é porque você é rico, você tem um pensamento rico. Não adianta, e eu já comentei em outra situação, não sei, foi aqui na sala que eu falei a história do pobre? Foi nessa não? Então, não adianta ser rico e ser pobre, Azulino. Diego. Não é a questão financeira, é a atitude. Não adianta você ir comer na Sal e Brasa, na Beach Prime, Outback, New Hakata, terminar de comer, pegar um palito de dente e ficar palitando o dente, cheirando palito. É pobre. É pobre. Tem um Camaro, uma Range Rover, uma Evoque. Pega a chave do carro para futucar o ouvido. É pobre. Então, ser pobre, ser rico é a atitude. Não é o dinheiro. Certo? Não é o dinheiro. Vai adianta, velho, tu ir em um casamento, tu não, né? Uma mulher ir em um casamento com aquele vestido caro, uma bolsa de 300, 400 reais uma bolsa, dentro da bolsa uma sacola. Para roubar doces finos, pô. Então, não está errado, mas está pobre. Vamos fugir do elementar. Vamos para exemplos mais técnicos. Placa de trânsito. É ou não é referencial? É a informação. A bula de remédio. Alguém me dê, tirando placa de trânsito, um outro exemplo de função referencial não verbal? Semáforo. Não é informação? Um mapa. Mapa. Pode ou não pode ser? Não é informação? Aquele mapinha lá? Não é isso? Então, referencial. Manual de instrução. O cara pode ter tido 10 carros, mas o primeiro carro zero... Primeiro que o cara não tira nem o plástico, né? Pobre é peixe, deixa o plástico do carro 6 meses, 1 ano. Ah, não é para não sujar. Vai sujar, vai ser mais tarde. É um bem de consumo durável, um carro. Para dizer que é novo. Tem gente que não tira nem o número do galpão lá na frente. Mas tem gente que pega o manual de instrução do carro para ler. O carro tem uma capacidade volumétrica de tantos litros cúbicos na mala. O torque entre eixos do seu... Tem gente que cheira. De novo, né, velho? Função referencial. Deixa eu usar um exemplo para as meninas. Suponhamos que aqui na sala tem uma menina que gosta de cuidar do cabelo. Dá aquela escovinha progressiva, gradativa, inteligente, sem formol, a base guanidina, queratinização, reestruturação das cutículas capilares, selagem térmica, realinhamento, botox, matização, blondô, louro na pedra, alisena, bepantol, maionese, desmaia cabelo. Eu sei o que você fez na química passada. Tem ou não tem? Tem. Ai, tem, pô, mas tem o desmaia cabelo. Tem o desmaia cabelo. É porque... Eu tenho pena de você no Cefap, velho, então no CFO. Até chegar o bonezinho, velho, já vai despelar a cabeça, o solzinho. Tem. Não vai ter não, velho. Vai ter que todo mundo raspar a cabeça. Cada pingo d'água vai ser um cascudo na tua cabeça. A menina gosta de cuidar do cabelo. Ela tem uma festa para ir no sábado. Quando ela acorda, olha o cabelo, as meninas vão entender. Os caras não. Tu também não. Quando ela olha no espelho, tá fofo. Precisando retocar. Cadê dinheiro? Tá lisa.
E a festa, formatura da prima. O que é que ela faz? Volta para a década de 90. Vai para o alisante. Alisante, aquele alisante que é miserável. Vela Chic, Hair Life, Afro, Enê, Original, Espere, Easy, Kelisa, Márcia. O produto, as meninas são gente que ninguém passa não, mas o produto é miserável. Ainda bem que tem tecnologia que parou, porque aquele produto é tão... ali é um fedor. O produto é tão fedorento que no próprio produto vem outro produto para tirar o fedor do produto. Que é o neutralizante, que não mistura um fedor no outro, é terapia. Que é para selar as cutículas capilares. A menina passou aquele produto, tá com o cabelo liso, bonito, bacana, todo neutralizado, tá na formatura, começa a tomar uma, começa a ficar meio assim, dançar, aí o boy chama, vamos dançar um forró, começa a dançar com a menina o forrozinho, começa a transpirar a nuca dela, o neutralizante começa a ir embora, o cara tá dançando e... O olho começa a arder, ela faz o que foi? Ele, espera aí que me usaram por aqui, vamos dançar aqui. Suponhamos que a menina nunca tenha passado um produto desse no cabelo. Qual é a primeira coisa que ela faz antes de passar o produto? Faz o teste de mecha, muito bem, e vai ler as instruções de uso. Qual é a função daquele texto? Informar. Tá vendo como nós conseguimos fugir do básico, jornal, revista, internet? Qual é a minha função agora, nesse momento aqui? Informar. Função referencial. Tá certo? Informar. Vou botar aqui o básico e os jornais, mas vocês vão lembrar. Informar. Denotativo, olha, sentido denotativo, sentido real, informar. Só que nem sempre eu tenho como objetivo informar. Paralelo à função referencial, nós temos a função apelativa ou conativa. Não confundam, e já quebrou o candidato. Não confundam conativa com conotativa. Conativa quer dizer convencer. Como assim, professor? Conativa, convencer. Beba Coca-Cola. Compre o novo Gol. Tenha, faça, queira, use, possua. Eu não alcancei não, mas mamãe me dizia que antigamente tinha um comercial que era um menininho que ficava assim, com um cordãozinho e um chocolate. E o menino ficava, compre batom. Seu filho merece batom. Qual o objetivo? É informar, convencer, função apelativa. Vote em mim. Função o quê? Apelativa. Ô professor, a função apelativa, ela só está presente no comercial? Não. Vamos falar de poesia? Segunda-feira é dia de começar bem a semana. Vamos falar de amor. Certa vez um poeta, em um momento único de inspiração, olhou para sua musa inspiradora, poeta este que Vinícius de Moraes nunca chegará aos pés, Fernando Pessoa, Drummond nunca chegarão, nunca serão, Djavan. Certa vez um poeta, ele olhou para sua musa inspiradora e disse, volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Chega, se emocionou, tá vendo? Qual é o nome do poeta? Tairone, o cigano. Qual é o objetivo de Tairone, o cigano? Convencer, função apelativa. Melhor que Tairone, o cigano, foi um outro poeta que olhou também para sua musa inspiradora e disse, não me chame não. Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou. Venha. O nome do poeta, Luizinho, Trio da Ruana. Qual é o objetivo do cara? Convencer, função apelativa.
Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não, não liga para ele. Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não chore por ele. Se lembre que eu, olha que coisa profunda. Chico Buarque nunca vai chegar aos pés, que é isso? Quem é Djavan? Quem é? Então, função apelativa. Alguém notou alguma coisa em comum em todas as situações? Os verbos no imperativo. Parabéns. A função apelativa, vou deixar até coloridinho aqui, ó. Ela é facilmente identificada pela presença de verbos imperativos. Verbos imperativos. Beba, faça, queira, use, possua, volte. Vou usar um exemplo bacana, quer ver? O cara velho, o cara vai ficando velho, vai criando vergonha na cara. Como assim? Deixa eu explicar. O cara, na minha idade, por exemplo, não vou revelar, mas não sou tão velho assim, né? O cara na minha idade quer paquerar uma menina, o que é que o cara faz? Convida a menina para jantar, um cinema, um restaurante, um barzinho. O cara tenta criar uma atmosfera favorável. Mas o cara, quando é novo, 18, 17, 16, 17, 18 anos, o cara, quando é novo, o cara é liso. Pô, mais dinheiro que o pai tem, mas o cara é liso. Como é que o cara ganha a menina? Na função apelativa. Olha, depois de aula, bora ali conversar, bora. Eu queria falar com tu, negócio, bora ali, é rapidinho, menina, bora. É o negócio que eu ia te dizer, bora, toda bestona, bora, menina, oxe, é só conversar, bora, ei, na moral, bora. Ei, brincadeira, meu irmão, bora, ei, é só resenha, menina, bora. E a menina quer, mas fica fazendo cena. Menino, rapaz, menino presepada, função apelativa, beleza? Então eu vou colocar aqui. Comerciais. Professor, eu posso ter mais de uma função ao mesmo tempo? Pode. E normalmente tem. O que é que ele pode desenhar? Assim. Qual é a função presente e qual é a função predominante? Quais são as funções presentes? Você sabe que vai ter mais de uma. Qual é a predominante? Porque eu posso ter um texto e nesse texto eu posso ter todas as funções, mas uma sempre vai predominar. Deixa eu tentar usar o exemplo. Todos aqui já foram pelo menos uma vez no centro da cidade. Você já foi no centro da cidade? Já foi no centro da cidade? No centro da cidade tem uma profissão onde todos os profissionais desta área, eles se formaram na mesma faculdade, que é o locutor de caixa de som. Não muda, a internet não muda. Você chega numa rua, aí de repente você passou, cara. Isso aí, nós temos sapatos a partir de R$ 29,90. Vixe, meu Deus, que coisa chata. Vai para outra rua. Mercadão do Real, produtos a partir de R$ 1,99. Meu Deus do céu. Vai para outra rua. Temos 10 armações para os seus óculos a partir de R$ 50. Traga aqui e faça o seu exame de vista. Você vai na Rua do Sol, que só tem banco, mas está lá. Caroline Financeira, tire seu empréstimo de até R$ 5.000. Você aposentado, pensionista, só tem um. Que já tem mestrado. Roberto Carlos não fala, ali ganha dinheiro só assim, né? Só tem um que já tem mestrado.